Salve, salve pessoal, aulinha de número 14, né, referente ao capítulo 12, lá na página 59 do nosso livro texto, vocês têm, de certa forma a gente vai conversar sobre a arte na formação da nacionalidade, né? Se vocês se lembrarem, lá no nosso material a gente tem essa imagem aqui, que é a imagem do glorioso Cândido Portinari, né, um quadro icônico da nossa cultura, e é um quadro sobre o que? Justamente sobre o descobrimento do Brasil. Esse quadro é um quadro de 1956 e ele já é característico do modernismo brasileiro, sobretudo porque ele demonstra, diferentemente da maior parte dos outros quadros, ele demonstra o índio olhando na direção do colonizador. E até a gente conseguir atingir essa visão, a gente vai ter que viajar pela cultura brasileira desde 1500 até a década de 20 com os modernistas. O Cândido Portinari é um dos grandes pintores modernistas brasileiros e a importância dele é uma importância que vai refazer todo um itinerário das artes brasileiras, agora com um novo olhar, sobretudo esse olhar que é o olhar não do eurocêntrico, não aquele olhar, né, centrado, pautado pela visão do eurocêntrico. Aí nesse contexto, eu queria que vocês se ligassem, que é bom a gente se ligar em alguns conceitos sobre os quais a gente vai falar. A gente vai falar sobre nativismo, que é a ideia do amor pela terra natal. A gente vai falar do conceito de nação, que é diferente do conceito de nativismo. Vamos falar também do conceito de nacionalidade, nacionalismo, ufanismo. E aqui, só nesse sentido aqui, muito frequentemente, vocês na redação têm que falar sobre cidadania. Cidadania é um termo relacionado à nacionalidade, mas eles não são sinônimos, tá certo? Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse outro quadro, que também é um quadro do século XX, né, da gloriosa Tarsila do Amaral, e é um quadro no qual a principal referência à brasilidade, né, à nacionalidade brasileira, vai ser justamente a ideia do verde, né, de uma natureza paradisíaca. E essa ideia da natureza paradisíaca, ela já vai estar presente na história do Brasil desde o primeiro momento, desde o descobrimento. Tá? Mas antes de a gente falar sobre isso, vamos falar sobre esses conceitos, que são conceitos fundamentais para vocês pegarem. O que significa nativismo? Nativismo, na verdade, eu tenho nativismo pelo lugar onde eu nasci, pela terra na qual eu nasci, independentemente do fato de ser um estado nacional, né? Eu posso ter nascido, por exemplo, lá numa região do Oriente Médio na qual moram os curdos, então eu adoro o meu lugar, mas os curdos, diferentemente de mim, não têm uma nação. Tá? Eles são um povo, só que eles ainda não têm uma nação, não estão organizados, articulados em torno de uma nação. O que é uma nação? Uma nação, ela surge a partir do momento que determinado grupo humano ele apresenta traços culturais comuns, e essa identidade, essa identificação permite o surgimento dos grandes estados. Então o estado ele é um segundo passo depois da criação de uma nação. Tá certo? E aí, lá no Estado, gente, o que a gente vai ter é um cidadão. Na nação, o que a gente vai ter é uma nacionalidade, né? Que é o sentimento de pertencimento a essa nação aqui. Então, a gente, quando diz que é brasileiro, a gente se identifica com o povo brasileiro, a gente se identifica com a cultura brasileira, a gente se identifica com o modo de ser brasileiro e assim por diante. O nacionalismo, cabe uma ressalva, porque nacionalismo é um termo, uma expressão que está meio vaiada, tá? Ultimamente nacionalismo está muito associada com a ideia de ufanismo, tá? É aquela, né, diferentemente do patriotismo exagerado aí, é uma patriotada, tá? Aquela ideia do nacionalismo. E é essa ideia que muito frequentemente aparece na literatura brasileira e a gente qualifica como ufanismo, que é um exagero nacionalista, né? O excesso de patriotismo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ó, o cara está escrevendo isso sobre uma terra que tem a escravidão, é uma terra que marcada pela desigualdade social,
racial e assim por diante. Então, isso é se ufanar, é não ter esse caráter crítico na sua análise da realidade brasileira. Nesse segundo momento, é importante vocês se ligarem que quando a gente fala sobre a construção da nacionalidade brasileira, nós temos de levar em conta que ao longo de 3 séculos a gente tinha como a nossa nacionalidade, a nacionalidade era lusitana, né? Eu era lusitano porque enquanto Portugal era uma nação independente, pessoal, o Brasil era uma colônia de Portugal, e por ser uma colônia de Portugal não cabia aqui eu falar que eu era de nacionalidade brasileira, eu era de nacionalidade lusitana, né? E aí eu selecionei aqui os 3 primeiros períodos de literatura que a gente, alguns a gente já estudou, alguns a gente ainda vai estudar, mas o quinhentismo eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o quinhentismo, a marca do quinhentismo, é justamente o choque cultural que acontece entre o autóctone, o povo que estava aqui, e o europeu, né? E essa visão vai ser descrita pelo europeu, até porque o indígena não escrevia. Então é uma visão eurocêntrica, né? Os caras chegam aqui, o próprio Pero Vaz de Caminha na carta vê um ambiente paradisíaco, uma natureza riquíssima, e aí num segundo momento ele vai dizer assim que talvez o que a gente possa contribuir com esse povo que a gente viu aqui, que não usa roupa, que anda pelado para cima e para baixo de uma maneira absolutamente inocente, vai ser justamente o fato de a gente tornar esse povo cristão, tá? Então a visão era uma visão eurocêntrica cristã desses portugueses que chegaram aqui, ao lado do reconhecimento da exuberância da natureza brasileira. Num segundo momento, no momento do barroco, é interessante a gente perceber que aí sim o lusitanismo instaurado, né, a época do ciclo da cana-de-açúcar ali, o barroco, muito frequentemente alguns artistas da época vão promover algumas críticas às pessoas que enriqueceram na colônia brasileira, os brasileiros nativos daqui, né? Então existe uma crítica a essa nobreza da terra brasileira, justamente por ela ser o equivalente àquele ao novo rico. E aí, frequentemente, o nosso grande poeta Gregório de Matos Guerra, ele promovia uma sátira a esse sentimento, que era um sentimento nativista que estava brotando. Na verdade, esse sentimento nativista, ele vai se reforçar aqui durante o arcadismo, em que aparecem diversos artistas usando, expressando a valorização da terra natal, escrevendo descrições belíssimas sobre a riqueza natural brasileira. E isso já é um indício nativista, porque isso já dá bem a ideia de que o escritor brasileiro reconhece a terra natal como a sua terra, né? A maior parte desses autores eram autores mineiros, tá? Então a gente vai ver alguns poemas dos mineiros daquele período falando lá sobre os pastores da Grécia Antiga e tal, só que os pastores estão andando em uma região rochosa, que é uma região muito parecida com a região de Minas, né, de Minas Gerais, que era nosso centro econômico àquele momento. E um outro detalhe que também surge durante o arcadismo brasileiro é o indianismo, tá? A gente tem pela primeira vez autores escrevendo com poemas épicos com indígenas como os grandes heróis. Eram heróis nacionais? Não, não dá para dizer que fossem heróis nacionais, porque eu queria lembrá-los que nós ainda estamos, né, diante de uma nacionalidade lusitana. Mas o fato de a gente colocar personagens indígenas nas obras literárias brasileiras já denuncia o fato de que esse sentimento, que é o sentimento de nativismo, está crescendo justamente no momento que é o momento que a gente classifica como o arcadismo. Um outro detalhe importante também, olha só como o arcadismo termina próximo da nossa independência. Esse sentimento nativista ele tinha sido cevado, tinha sido cultivado, e ele desabrocha justamente na hora do movimento da independência brasileira. Então é importante vocês se ligarem que esses conceitos eles vão se desenvolvendo e vão crescendo até a gente chegar à ideia da nacionalidade propriamente dita. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que é um aspecto muito importante, que grande parte dos autores, mesmo durante o romantismo,
tá? Mesmo durante o princípio do século XX, ainda expressavam a visão que era a visão do colonizador sobre a Terra, né? O pessoal que ia chegar aqui, o europeu que chegava aqui, nesse quadro do Oscar Pereira da Silva, o europeu aqui, ele aparece no centro do quadro, destacado, porque é esse europeu que está trazendo para esses selvagens, para esses bárbaros aqui, a cultura. Então a gente classifica esse tipo de obra ainda como uma obra marcada pela visão eurocêntrica, e esse aspecto é um aspecto determinante e vai ser modificado a partir da pintura do Cândido Portinari, porque no Cândido Portinari a gente tem uma visão que é a visão do indígena para o colonizador, né? Então é como se o Cândido Portinari quisesse fazer essa correção, né? O descobrimento do Brasil do Portinari, ele se opõe à visão eurocêntrica. Nota aqui também o caráter crítico, né? Um indígena que já está colocando a mão no rosto, como se fosse uma pessoa assim, sabe? O que vai acontecer agora? Esse tipo de sentimento. Então, o Cândido Portinari, diferentemente dos outros artistas do romantismo, que exaltavam, se ufanavam do Brasil, ele vai ser o responsável por esse aspecto. Queria lembrá-los também que é importante a gente salientar que obras, por exemplo, como a obra do José de Anchieta, de catequização do indígena, tá? Isso aqui não leva em conta não, isso aqui, pessoal, isso aqui não tem nada a ver, tá? Mas a obra do Anchieta de catequização é uma obra que demonstra como a visão eurocêntrica ela foi dominante no Brasil ao longo do período do Brasil colônia. A todos os europeus que aqui desembarcavam traziam consigo a noção que era uma noção religiosa europeia, né? E essa noção religiosa europeia simplesmente não admitia que o indígena tivesse uma cultura. Para esses europeus que desembarcam aqui, gente, o indígena é um povo que não tem cultura, o indígena é um povo que não tem sociedade, o indígena é um povo absolutamente bárbaro. Então eles acreditavam que naquele contexto conseguir chegar para o indígena e oferecer para ele a religião católica era uma maneira de salvar esse indígena, tá? Lá no nosso materialzinho, no livro texto, na página 59, a gente tem um exemplo desse nacionalismo ufanista, desse ufanismo. É um livro desse Afonso Celso aqui, Por que me ufano do meu país? Tá? Essa expressão ufanista surgiu a partir do uso desse cara aqui no título do livro dele, tá? E o que é o ufanismo? O ufanismo é o cara que tem um nacionalismo que é um nacionalismo muito exagerado, um nacionalismo acrítico, sem crítica, só fala bem do país, né? E aí nesse contexto, um trecho do livro Por que me ufano do meu país do Afonso Celso, ele acaba salientando a valorização que esse cara faz do processo de escravidão por que passava o Brasil, processo escravocrata. Os denominados escravocratas jamais se opuseram radicalmente à libertação. Queriam só que ela se efetuasse em prazo longo e mediante uma indenização destinada à reorganização do serviço agrícola. Nunca pegaram em armas para preservar o triste regime herdado dos antepassados. Raros os senhores cruéis. No geral, tratavam os negros como cristãos, não lhes recusando os consolos da religião, permitindo que fundassem irmandades só deles, como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Então é importante a gente perceber que aqui, nesse fragmento do texto, o Afonso Celso ele justifica a ideia da escravidão como se a escravidão tivesse sido, né, um turismo dos negros aqui no Brasil, quando a gente sabe que não foi, né? Então ele releva esse tipo de coisa, colocando aqui a expressão o triste regime, né? Um regime que pode ser considerado nefasto, né? Propriedade de um homem sobre o outro. Inclusive para vocês que fazem estudo da redação, é interessante a gente olhar lá na página 59 do nosso livro texto, onde tem esse fragmento aqui do Afonso Celso. É importante a gente perceber que depois o próprio texto, né, do livro texto, ele desmonta ponto a ponto essa argumentação aqui do Afonso Celso, tá? É um grande exercício de argumentação. Agora aqui a gente tem um outro exemplo, que é um exemplo de um cara que era nacionalista, o Lima Barreto,
tá? É um cara muito nacionalista, escritor de o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um clássico da literatura brasileira, mas ele não deixa de fazer crítica à nação brasileira. Tá certo? Então, a ideia por trás desse texto aqui do Lima Barreto é, inclusive, fazer uma crítica a esse patriota ufanista do tipo do glorioso Afonso Celso. Os nossos patriotas, diz o Lima Barreto, voltam a incomodar-se com as caricaturas que os jornais do Rio da Prata publicam criticando coisas do Brasil. A histeria patriótica se zanga com a coisa expectora de desaforos Brame e o Zé Povo pensa logo em agarrar as Mausers da intendência da guerra e marchar sobre Buenos Aires e puxar as orelhas do desenhista. Não sei por que semelhante aborrecimento. É verdade que o patriotismo é intolerante, por isso não pode permitir a mais ligeira crítica às coisas do seu culto ou um julgamento mais azedo. Se lá aparecem desenhos em que o Brasil figure com pretos, os sábios cá de casa vociferam que aqui não há pretos. Então ele demonstra de uma forma muito clara, ele que é um grande autor nacionalista, que essa ideia de ser nacionalista sem ter a capacidade crítica é um discurso furado. Isso aí é a ideia de patriotada, desses patriotismos de meia tigela, tá certo? Um outro detalhe que a gente também tem lá no nosso livro texto, que é interessante a gente perceber, porque já é a visão de um escritor romântico, portanto estamos na literatura do século XIX, ali por volta de 1870, é um fragmento que o José de Alencar, escritor romântico, preocupadíssimo com a construção da identidade nacional, vai fazer no seu romance Tio, que fala de uma mocinha que mora no interior de São Paulo, filha de um capitalista, a dona Ermelinda. Né? Filha de um capitalista, dona Ermelinda recebera em um colégio inglês da corte educação esmerada que desenvolveu a natural distinção do seu espírito. Recolhida à sua província, teria sem dúvida perdido ao atrito dos costumes do interior aquele tom fidalgo, se fosse ele um artifício do hábito, em vez de um dom, que era da natureza, o qual o exemplo não fizera senão polir. Então olha só, dona Ermelinda estudou em um colégio inglês, esse estudo acabou sendo responsável por uma educação esmerada, né? E ela, de certa forma, desenvolvera um tom que era o tom fidalgo. Nota essa ideia do eurocentrismo por trás desse texto. Né? E eu acho legal aqui que a gente tem, porque ele nesse fragmento aqui, o terceiro fragmento, ele critica os paulistas, tá? Ele é um baita cara dura, porque o livro Tio é ambientado em São Paulo e é um livro nacionalista, mas olha só o que ele fala dos paulistas. Aos verdadeiros paulistas de têmpera antiga, de antes quebrar, que torcer, olha só, os paulistas eram destruidores, sabe, eram grosseiros, aos grandes turrões, teimosos, nutridos de lombinho de porco e couve crua, não deixava de escandalizar esse enxerto carioca no meio das suas matas. Então a carioca, ela era educada lá em... A menina de Campinas, dona Ermelinda, ela era educada no colégio inglês lá no Rio de Janeiro, pessoal, e por isso escandalizava esses grossos paulistas. Tá? Então é interessante essa visão que isso aí só reforça um estereótipo. Né? A ideia de dizer que o gaúcho é grosseiro, a ideia de dizer que o paulista é teimoso, é turrão, né? A ideia de dizer que o nordestino é ignorante, esse tipo de expansão, na verdade, é o reforço de um estereótipo muito forte e cuja construção já vem lá do século XIX, tá certo? É importante também a gente, no desenvolvimento do nosso texto lá do livro texto, que eu espero que vocês leiam, porque o material está muito bom, muito bem montado, vai ajudar bastante vocês. Vocês veem a ideia do contato com o outro. Então, nesse país, o contato com o estranho, o estrangeiro, ele se estabeleceu desde o começo, colocando como referência principal essa referência que é uma referência eurocêntrica, tá certo? Então não é de se surpreender que autores como, por exemplo, José de Alencar vão defender
de unhas e dentes essa tese de que o brasileiro ele é relativamente inferior, ele tem que ser educado num colégio inglês, ele tem que ir para o exterior aprender e depois, né, faz a faculdade, mas vai para o exterior fazer o mestrado, porque daí aqui ele vai ser respeitado. Então assim é que funciona essa tese, essa ideia eurocêntrica. E essa ideia eurocêntrica ela também vai estar expressa em um dos primeiros textos, 1578, que é a primeira história do Brasil, né? Essa história elaborada pelo Pero de Magalhães Gândavo, ela coloca com clareza essa visão, essa noção eurocêntrica. Então nota que é de 1578, mas o José de Alencar lá em 1870 vai usar a mesma visão no Tio, que é um romance nacionalista brasileiro. A língua de que usam, diz o texto do Pero Magalhães Gândavo, a língua de que usam é toda a costa é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes, mas não de maneira que se deixem uns aos outros de entender. Esta de que trato, que é geral pela costa, é muito branda e a qualquer nação fácil de tomar. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas, e outros que não servem senão para os machos. Carece de ter 3 letras, ou seja, faltam 3 letras a esse idioma que é o tupi, né, gente? Convém a saber, não se acha nessa língua F, não se acha L, não se acha R. Coisa digna de espanto, porque assim não se tem fé, nem lei e nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Não adoram a coisa alguma, nem têm para si que há depois da morte glória para os bons e pena para os maus. Ora, essa visão aqui é a visão cristã explicitada no texto do Pero de Magalhães e Gândavo. Detalhe importantíssimo que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele, incapaz de fazer uma análise antropológica dos indígenas, diz que os indígenas não têm fé, não têm lei, não têm rei, quando na verdade os indígenas tinham sim a sua sociedade, só que era uma sociedade diferente da sociedade eurocêntrica e distante da visão de mundo desses caras aí, tá? Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês e que vocês vão ter mais especificamente lá no nosso livro-texto é esse soneto aqui do Gregório de Matos Guerra aos caramurus da Bahia. O que era o pessoal caramuru, chamar alguém de caramuru na Bahia daquela época, do século XVII ali, ó, porque nós estamos falando de um texto do barroco brasileiro, chamar alguém de caramuru era zoar alguém, era criticar alguém. Então nesse texto aqui ele diz um calção de pindoba, meia zorra, camisa de urucu, mantel de arara, em lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás em vez de gorra. Quer dizer, olha só, o calção de um tecido, se é que dá para chamar de tecido, feito com folha de um tipo de planta, né, caído até a metade, o joelho, tá? A camisa, outro tecido de mato. Um mantel era um mantel com asas de arara. Em lugar do cotó, que era a arma do europeu, o arco e a flecha, o penacho de guará em vez de um gorro, em vez de um boné. Quer dizer, nesse soneto do Gregório de Matos Guerra, a gente vai ter a crítica a esses novos ricos brasileiros, a essa aristocracia, a essa nobreza brasileira. Agora olha só a visão do século XX. No século XX, tá, a gente vai ter mais refinadamente um estudo do poeta Jorge de Lima, e nesse estudo, nesse poema que ele escreve, a gente pode perceber que a grande dúvida é quem é que é o responsável por essa nacionalidade brasileira, né? Essa pergunta fica sem resposta na medida em que responsáveis pela civilização brasileira, tanto negro, quanto índio, quanto cristão são os responsáveis, tá certo? Então é importante a gente perceber que a construção da nossa nacionalidade passa obrigatoriamente por esses textos e por essas reflexões. Um outro detalhe igualmente importante é que aí a gente começa a se perguntar quando é que apareceu essa ideia de nação, né? Óbvio que em 1822 o povo brasileiro pôde se dizer verdadeiramente detentor de uma nacionalidade. Mas a primeira referência, gente, é uma referência que aparece lá no Dia do Fico,
quando o Dom Pedro I cita, de acordo com a história ele cita isso, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, opa, está inaugurada a nação brasileira. Diga ao povo, opa, o povo brasileiro foi inventado. Né? Então, a partir desse dia do fico, o Brasil torna-se uma nação soberana nomeada pelo seu próprio monarca aqui. E o brasileiro ganha a sua nacionalidade efetiva. Então é importante a gente perceber que toda essa construção de nacionalidade, gente, ela é longa e de certa forma vai ser marcada por esse tipo de caráter, tá? Eu só queria chamar a atenção de vocês lá, vocês têm na página 64 Nacional por Diferenciação, é um poema do glorioso Cláudio Manuel da Costa, que é um poema Árcade, é um soneto Árcade, no qual ele celebra a beleza de Minas Gerais e um rio de Minas Gerais. Eu queria chamar a atenção de vocês que essa obra, que é uma obra de chiclete com banana, do grande Jackson do Pandeiro, né, um grande musicista brasileiro, grande compositor brasileiro, de 1959, justamente o período, um momento histórico em que o Brasil começa a sofrer muita influência da arte norte-americana, e aí ele brinca aqui, né, eu só ponho bebop no meu samba, que está escrito errado, tá pessoal, é B-E-B-O-P. Só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, né? E no final da letra ele ainda fala, eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. O que essa música diz? Essa música referencia justamente a ideia da diferenciação entre uma nacionalidade brasileira e, por exemplo, uma nacionalidade estadunidense. Tá certo? Então é interessante a gente perceber que essa construção gradativa vai se forjando nos textos literários brasileiros. E quando a gente chega a essa época aqui, década de 60, essa visão, essa noção já está muito cristalizada. Tá? Um outro detalhe igualmente importante e que também cabe chamar a atenção, vocês já viram, nosso material está cheio de textos que são textos verbais, mas tem muitos textos também que são textos, né, visuais. E aqui eu queria chamar a atenção que essa temática da nacionalidade ela vai estar presente na cultura brasileira, também nas aquarelas desse cara aqui, é monstruoso, esse Jean-Baptiste Debré, gente, é um cara que veio para o Brasil em 1808, veio em 1816 com uma missão francesa para cá, e ele vai fazer um estudo, fez uma viagem pitoresca histórica pelo Brasil. Olha só que raridade isso aqui, né? O chefe Camacan se preparando para uma festa, e ele teve a felicidade de fazer essa, eu acho que é aquarela, esse aqui é uma aquarela, na qual ele registra justamente todo o povo se preparando para um festejo. Então começa a haver uma valorização dessa nacionalidade. Aqui outra cena também desse Debré maravilhosa, na qual aparece aqui, né, o Largo do Paço, ou o Largo do Palácio, tá? Que era uma praça na frente do palácio onde ficava. Então aqui a gente tem a guarda, essa guarda aqui ainda é uma guarda subordinada à liderança portuguesa, à liderança lusitana. Mas o que é importante? Já é uma guarda convivendo com os hábitos e costumes brasileiros, né? Aqui estão as negras que vendiam os refrescos para refrescar o pessoal. Aqui tem um cara tomando refresco. Ó. Então esse aspecto já vai ser retratado na obra do Debré como os nossos primeiros traços, que são os traços nativistas, evoluindo para o nacionalismo, tá? Aqui já é uma obra de um cara chamado Almeida Júnior, gente, que a gente podia até classificar como uma obra nacionalista também. Ah, por quê, pessoal? Porque, na verdade, esse Almeida Júnior era o pintor dos caipiras, tá, pessoal? É um cara que pintou muito a cena interiorana de São Paulo. O que a gente vê aqui é um caipira de viola e tal, tranquilo, né? Muito tranquilo, cantarolando, apesar da pobreza. Né? Ele está tocando, não dá para saber se ele está cantando, mas ela certamente que está acompanhando a música aqui, e ele vai ser um autor, um pintor, em que, diferentemente daquele nacionalismo ufanista, ele mostra a pobreza, ele mostra a diferença, a desigualdade social da pobreza, as roupas são extremamente simples, a casa detonadaça, mas
de certa forma persiste a felicidade, né, de um povo que tem na sua cultura, digamos assim, uma forma de conseguir superar esse tipo de privações, tá certo? Eu queria chamar a atenção de vocês, essa aula 14 é muito importante, tá, pessoal? E deem uma olhada boa lá naquele livro-texto, tá certo? Um abraço grande para vocês aí e até a próxima!